Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao canal Só Entre Nós. E aqui, Só Entre Nós, você costuma se sentir cansada? Você costuma se sentir cansado? Sente que não é algo apenas físico, mas algo que a gente já acorda sentindo? Um, um peso aqui dentro que mal conseguimos explicar? Se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque o seu corpo esteja pedindo socorro. E sua alma também. O meu nome é Fabiano Múrzia, sou psicólogo clínico, escritor, palestrante. E meu objetivo aqui é auxiliá-la, é auxiliá-lo em seu crescimento interior. Então peço que você deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, que ative o sininho e siga o canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas com esse mesmo interesse. E eu agradeço. Pois é, porque estamos tão cansados ultimamente. Parece que vivemos com uma sensação de esgotamento quase que constante. Será que estamos enfraquecendo? Creio que não. A verdade é que estamos vivendo uma vida de uma maneira que aparentemente não fomos programados para viver. Estamos vivendo a época dos excessos. Excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de desejos, excesso de conexões, de visualizações, de obrigações, de responsabilidade, enfim, excessos. Com certeza você também já observou esse estranho fenômeno. E o mais interessante é que, paradoxalmente, estamos vivendo a presença física de menos. Se de um lado é excessos em demasia, do outro lado é excesso da falta da presença física. Se de um lado o nosso cérebro precisa processar cerca de 50 mil estímulos diários, dar conta de 40 a 80 mil pensamentos e ainda lidar com a pressão de estar bem, de produzir, de responder, de entregar. E o pior, ainda precisa se comparar com as vidas pseudo-perfeitas nas redes sociais. É muito, não é mesmo? Somos o país mais ansioso do mundo e o país com maior número de depressão da América Latina. Os níveis de ansiedade são tão elevados que os números de ansiedade em jovens já superam os de adultos. E claro, precisamos dar conta de nossas famílias, nossos filhos, de pagar as nossas contas, de olhar para as nossas carreiras. Por isso o excesso de um lado aponta para tantas faltas. E com todas essas pseudo-obrigações, sobra tempo para nós, para nossas relações, para aquilo que nos é caro. Sim, existe um tipo de cansaço que vai além dos exames clínicos. O cansaço emocional. O cansaço emocional está cada vez mais evidente em nossa sociedade. Diariamente atendo pessoas com sintomas muito semelhantes. Crianças, jovens e adultos transportam esse peso real. Distantes da própria alma, angariam os mais diversos transtornos, cada vez mais evidentes. E o resultado é epidêmico. Com uma fácil necessidade de carregarmos tudo ao mesmo tempo, perdemos saúde, vida íntima, vida relacional, vida simbólica. Tem um texto de Jim Brown que diz um pouco sobre isso. Diz o texto: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem todo o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam nem por viver no futuro, nem no presente. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E surgem ainda mais demandas. Demanda das expectativas dos outros, demanda das próprias expectativas, do medo de decepcionar, do medo de não dar conta, do medo de não se sentir suficiente. Parece que ninguém vê, mas pesa e corrói por dentro.
Já deixou seu link? Inscreveu-se aqui no canal? Enfim, talvez você esteja vivendo isso e nem tenha percebido. E alguns sinais são: você acorda cansado? Coisas pequenas te irritam ou te deixam ansioso? Ah, falta de paciência para o que antes era simples? O corpo pesa, mesmo sem esforço físico? Você sente vontade de sumir, de dormir? Sua mente não desliga? Entre tantos outros sintomas. Parece familiar? A vida considerada moderna nos consome muito mais do que imaginamos. E aquilo que tinha caráter de simplicidade começa a ficar mais complexo, mais elaborado. O espontâneo e o natural acabam que sufocados por aquilo que é líquido, breve, prazeroso. A praticidade, o imediatismo são seguidos. E aquilo tudo que exige tempo e processo é ofuscado. E o resultado é um grande número de pessoas insatisfeitas e infelizes, vivendo no automático e não conduzindo as suas próprias vidas. O que está achando desse conteúdo? Concorda com o que dissemos até aqui? E a pergunta que não quer calar é: existe alguma saída possível para evitarmos esse padrão epidêmico e animicamente patológico? E é claro que sim. Mas como tudo que já está instalado requer força e manutenção. Nunca é fácil sairmos de um padrão conhecido, seja no que for, e iniciarmos uma jornada diferente da anterior. Como dizia Fernando Pessoa, e nos serve de inspiração para algo novo que queremos realizar, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O caminho para a emancipação emocional não é fácil. E é necessário coragem e resiliência. Cito aqui 3 movimentos possíveis que poderemos empreender na busca pela nossa emancipação emocional. Número 1. Reduz estímulos diários. Ao dizermos não para algo que se afigura como padrão, seja social ou cultural, não estamos sendo fracos. Muito pelo contrário. Para romper com padrões, precisamos romper com as estruturas atuais. Troque tempo de telas por meditação, leitura. Busque algum filme, uma brincadeira com seus filhos, um esporte, um hobby. Enfim, o que for. Talvez prefira voltar a estudar por conta, aprender uma nova língua. Troque cultura popular por cultura verdadeira. E sim, descanse. Uma das coisas que mais temos dificuldade é viver o ócio, o tédio. E ao negarmos o ócio, transformamos a vida num negócio. Comece com micrometas e não com desejos grandiosos que serão impossíveis de serem cumpridos. Ao invés de iniciar correndo 10 quilômetros, por exemplo, comece dando 2 voltas no quarteirão da sua casa. Lembre-se que o sentimento de desejo cumprido que irá fortalecer o seu desejo de manter o projeto, de continuá-lo. Lembre-se também que seu mundo não acaba quando você não responde na hora. Que seu corpo precisa de silêncio, que sua mente precisa de pausa, de silêncio. A vida é expiração, mas também é inspiração. Aproveito para citar um livro que inspirou muitas pessoas no processo de autoconquista. E o livro é As Coisas que Você Vê Só Quando Desacelera. O ponto número 2 é dizer não a uma coisa por dia. Uma agenda cheia não significa a vida plena. Comece dizendo não para algo que te esgote. Um compromisso, uma escolha. Algo que traz a sensação de cansaço, de esgotamento. Também pode ser uma obrigação que não é sua, que resolveu assumir por alguma razão alheia à sua própria vontade.
Comece esse processo e poderá sentir o quanto ele é libertador. Ao nos liberarmos de algo que nos traz apenas cansaço e que mantemos há certo tempo em nossas vidas, começamos a perceber que alguns detalhes fazem a diferença. Saber que não teremos todo o tempo do mundo, que não conseguiremos realizar tudo o que gostaríamos, é aprender a lidar com prioridades. Então, priorize suas escolhas tendo como referência a sua saúde mental. E por fim, escolha uma atividade simples para realizar, que não traga cansaço ou esgotamento. Escolha algo que possa se sentir nutrido. Pode ser um caminhar por 10 minutos, ou tomar sol, ou escutar um antigo disco de vinil. Algo que tenha leveza em seu caráter. Algo que não exige articulações mentais ou contato social. Pratique silêncio, como já foi dito, mesmo que for escutando uma boa música. Desligue-se dos sons de fora, ouça o que vem de dentro. Faça disso um hábito, mesmo que pequeno, mas constante. Gostou das dicas que foram dadas? Comente, pergunte, compartilhe. E para encerrarmos, saiba que eu sei que muitas vezes você se sente cansado. Mas isso não significa que de fato está cansado. Você está apenas sobrecarregado. E isso faz total diferença. Só entre nós você merece descanso. Você merece gentileza. Você merece uma vida que respira, que te acolhe, que te reconhece. E se ninguém te disse hoje, escute, você está fazendo o seu melhor. E naturalmente o seu melhor já é suficiente. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe algo aqui nos comentários. Compartilhe com alguém que também anda cansado. Às vezes, é isso que salva o dia de alguém. Um forte abraço e até a próxima.